Bom dia, amigos. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos e vamos pular fundo em alguns assuntos específicos ou algumas dirigentes do mercado hoje. E para dar contexto, eu acho que é legal falar um pouquinho sobre a história, o histórico do mercado imobiliário nos Estados Unidos e daí chegar no cenário atual. Aqui você pode ver um gráfico que mostra o valor de imóveis ajustado por inflação nos Estados Unidos. E é muito interessante de ver aqui, nesse período, logo depois da Segunda Guerra, em que o valor médio de imóveis nos Estados Unidos, ajustado por inflação, atualmente realmente baixou. E isso foi o período em que o famoso sonho americano nasceu. Foi nesse período em que o governo americano lançou programas muito similares com a Minha Casa Minha Vida e FIES. E isso estimulou o mercado imobiliário nos Estados Unidos e os americanos começaram investindo em bens, seja primeiro bem sendo sua própria casa. E tive uma certa turbulência causada pelos esses programas, mas o mercado começou ajustando e os valores de casas nesse período baixou. E cada ano o americano nessa época estava ganhando mais dinheiro, porque o mercado de consumidorismo, o mercado de consumidor começou explodindo. Então, a demanda para mão de obra especializada, pessoas que saíram de faculdade, etc., para manter o mercado abastecido, precisava contratar mais pessoas. Então, você contrata mais pessoas, a economia contrata mais pessoas, daí você vai ter mais pessoas com dinheiro disponível para comprar. Mais pessoas comprando, precisa contratar mais pessoas. E daí a bola de neve começou girando. E foi nesse período que o mercado imobiliário, especificamente a construção civil de casas residenciais, virou um motor, virou uma estimulante muito grande no mercado americano. E até hoje, uma das estatísticas mais cotado pela mídia e os economistas, etc., é o número de casas construído durante um certo período de tempo. Ou seja, a construção de casas nos Estados Unidos é uma dirigente tão forte do mercado, da economia, que o número de casas construídas durante um certo período é um indicador econômico da economia em geral. Então, nesse período de tempo, o mercado estava atuando em uma forma natural, dirigido pela a demanda e a oferta. E a demanda começou subindo, inicialmente estimulado pelo programa parecido com Minha Casa Minha Vida. O mercado em geral estava sendo educado através do programa FIES. E a economia em geral estava girando mais rápido cada vez, que criou procura para mão de obra especializada e não. Portanto, mais pessoas tiveram dinheiro, mais pessoas compraram, precisam contratar mais pessoas, e a bola de neve virou. E nesse período, o mercado de construção civil começou ganhando economias de escala. Tive empresas que estavam
construindo 15, 20 mil casas por ano. E daí você pode ver com economias de escala e a cadeia de abastecimento de matéria-prima para casas residenciais começou ganhando eficiência também e, em geral, os custos de casas baixaram. Então, você teve um ingrediente perfeito para o sonho americano. Pessoas, o ser humano, o mão de obra ganhando mais e o custo baixando. Então, cada ano você consegue comprar melhor, que é o sonho americano. Cada ano você recebe mais dinheiro, receber promoção, você compra novo carro, carro maior, carro melhor, também compra novo casa. Por quê? Porque sua casa que você comprou 3 anos atrás já valorizou e você tem o valor de entrada já que você ganhou em lucro quando você vender sua casa, e aí a economia girou. Daí, nos anos 80, você pode enxergar o primeiro momento em que o mercado imobiliário foi estimulado artificialmente. E nessa época, nos anos 80, a inflação nos Estados Unidos cresceu muito, até chegou em quase 20% ao ano. Daí, o governo americano, já realizando que o mercado de construção civil, sendo uma estimulante de economia muito importante, precisava combater o taxa de juros alto, como? Estimulando o mercado imobiliário mais uma vez. E você pode ver que aqui tive uma subida nos valores de casas, devido ao quê? Ao governo reagindo do alto de inflação, que acompanha alto de inflação, acompanha o quê? Taxa de juros. Taxa de juros sobe, o valor da parcela sobe também. Portanto, menos pessoas podem comprar casa. E isso vai dar uma água fria na economia. Então, o governo entrou com estímulo artificial. E qualquer economista no mundo vai saber que quando o mercado sofre um estímulo artificial, o mercado vai reagir de uma outra forma. Isso é a lei de causa e efeito. Sempre vai ter. E daí, mais uma vez, nessa época, nos anos 90, também tive um estímulo no mercado imobiliário, vamos dizer, artificial. Mas aqui foi um estímulo excessivo, em que o mercado imobiliário começou sofrendo. Por que começou sofrendo? Porque o número de compradores no mercado começou baixando. E isso é um resultado do tamanho de gerações nos Estados Unidos. E isso é um assunto que vamos tocar em um próximo vídeo, mas, em geral, a demanda para imóveis residenciais nos Estados Unidos começou amolecendo. Governo e também os bancos colaboraram para manter o mercado de imóveis residenciais ativo. Como? Primeiro, o governo reconhece que o mercado de imóveis é uma dirigente da economia. Então, não pode deixar um dos maiores dirigentes da economia morrer. Morrer não, mas não pode deixar ela amolecer. E os bancos? Os bancos, o produto deles é dinheiro. Nessa época, a maior fonte de renda para o banco era empréstimo. Então,
se o mercado imobiliário está amolecendo, também o mercado para hipotecas também vai baixar. E o banco pensou, meu Deus, o que vamos fazer? Tá. Então, o que precisa acontecer? Eu gosto de dizer que precisa ter dois para dançar. Dançando sozinho pode, mas não é tão gostoso, né? Então, o governo e os bancos, tendo o mesmo objetivo, sendo manter o mercado imobiliário crescendo, juntaram forças. E o governo americano, ela flexibilizou as leis sobre o financiamento de casas e os bancos aproveitaram isso. Como? Reduziram o valor de entrada. Como assim? Quando eu terminei o colégio e mesmo faculdade, etc., o meta do eu e todos os meus amigos era poupar para comprar casa. Por quê? Nessa época, a entrada mínimo era 20%. Então, você quer comprar casa de 100 mil, você precisa chegar no banco com 20 mil na mão para eles considerar você para a hipoteca. Se você não tem 20%, na minha época, esquece. Nem pede o banco. Então, como o banco pode estimular o mercado para a hipoteca? Baixar a entrada. Então, começou. Ao invés de 20%, agora vamos te dar hipoteca com apenas 15% de entrada. Daí, as pessoas que estavam poupando e não chegou no 20%, mas já tive 15%, pum, pode entrar no mercado. E isso criou um impulso de demanda para residenciais. Tá, mas esse grupo entrou, comprou, e daí o mercado começou enfraquecendo de novo. Então, o que o banco vai fazer? Em vez de 15, vamos aceitar 10. Daí, mais um grupo que estava tentando poupar 15, já chegou em 10, boom, entrou no mercado. Deu mais um impulso. Na mesma hora, a taxa de juros estava baixando. Estava baixando. Então, você teve dois impulsos. Taxa de juros baixando, que efetivamente baixou o valor da parcela, e o valor de entrada baixando também, que deixou muito mais pessoas entrar no mercado. Quando chegamos nessa 2005, 2006, 2007, 2008, a entrada baixou de 15 para 10, para 5, e eu lembro, chegou em 0, e o banco falou, e agora, o que vamos fazer? Porque tive o mesmo efeito. Baixou de 5 para 0, a entrada. Aquelas pessoas que estavam tentando poupar para 5, não precisava mais. Eu posso entrar, qualquer pessoa pode comprar casa, se você tiver uma histórica crediário bom. Então, essas pessoas entraram no mercado e, de novo, o mercado começou enfraquecendo. Então, o banco falou, o que vamos fazer? Vamos te pagar para tomar empréstimo de casa. E foi nessa época em que você quer comprar casa de 100 mil, o banco financiaria 105 mil. Por quê? Por quê? Porque você pode ver nesse gráfico aqui que nesse período, por mais que 30 anos, de 1970 para cima, a casa valorizou em cima da inflação. Então, todo mundo no banco achou, tudo bem, vamos financiar casa que hoje vale 100, vamos financiar 105. Por quê? Porque daqui em dois anos a casa vai valer 105.
certo? Tá, aquela mesma regra, sabe? A histórico não é o garantia do resultado no futuro. E daí, o que aconteceu? Certamente, nesse período de tempo, devido a esse estímulo artificial de a redução de taxa de juros básico no país e a redução de entrada, até o banco te paga para tomar empréstimo, o valor a demanda para casas aumentou e, como resultado, o valor também. Até o quê? Chega a um certo ponto que a demanda foi satisfeita. E daí o mercado começou enfraquecendo. E daí os valores de casas começou baixando. E daí, imagina que você tomou um empréstimo de $105.000 para a casa que, quando você comprou, vale 100. No ano que vem, aquela casa vale 98. E a tendência foi 98, 97, 96. Daí você tive pessoas, em inglês falamos que estava cabeça para baixo no hipoteca. Estava devendo mais do que o valor da casa. E daí, quando a pessoa fica apertado, ele vai pensar, eu vou entregar a chave da casa. E daí começou o efeito dominó, que criou essa crise imobiliária em 2009 até mais ou menos 2014. Em que os valores de casas estavam caindo tão fortemente e as pessoas tiveram hipotecas em valor mais do que o valor da casa e eles estavam literalmente chegando no porta do banco, nem chegando no porta do banco, só deixou a chave na porta de frente da casa e foi para outro. Ok. Então, você tem 3 exemplos aqui de estímulo artificial no mercado. Ok. Então, você pode ver que nos últimos, desde 2014, mais ou menos, estamos sofrendo de novo com uma valorização brusca no valor de imóveis nos Estados Unidos. E, mais uma vez, é um resultado de esforços, de forças artificiais e, nesse caso, novo no mercado imobiliário nos Estados Unidos. E já nos últimos vídeos nós tocamos em algumas dessas dirigentes que estão afetando o mercado imobiliário nos Estados Unidos e nos próximos vídeos vamos tocar em outros. Mas qual é o resultado dessa subida brusca no valor de imóveis residenciais nos Estados Unidos? Aqui, o gráfico parece igual, mas isso aqui é uma comparação, é uma proporção do valor da casa em proporção com a renda média familiar. Ou seja, lembra aqui que nós mencionamos que os valores de casas estavam baixando, ajustado para a inflação? Olha, o valor de casa em proporção com a renda média da família mediana, olha a brusca redução. Ou seja, foi muito acessível. E cada ano foi mais acessível ainda de comprar casa. Porque o valor da casa, em proporção com sua renda, foi baixando. Ou seja, você estava ganhando mais e o valor da casa estava... E, portanto, cada ano você comprou casa melhor. Cada ano, cada 2, 3 anos.
E daí, artificial. Influências artificiais no mercado, e o mercado reagiu. E agora? Mais uma vez. Aqui é uma gráfica resumida dessa história, que você pode ver aqui nessa linha preta o valor médio de uma casa nos Estados Unidos. E você pode ver artificial, subidas geradas pelas influências artificiais no mercado. Mas o ponto é isso aqui. Olha o salário médio do americano. Não subiu na proporção com o valor da casa média. Resultado, aquela português que eu mencionei no último vídeo, affordabilidade. Ou seja, a casa média nos Estados Unidos virou menos acessível. A família média não tive como comprar a mesma casa durante esse período de tempo. E agora chegamos em uma proporção super exagerada. Em que a affordabilidade, ou seja, a capacidade da família média comprar uma casa nos Estados Unidos está muito baixo. E isso é o perigo. Isso é um perigo. Porque como solucionar esse problema? Só tem duas opções. A família média pode ganhar mais, para que pode ter capacidade de pagar mais para casa. Mas olha essa tendência aqui, você está vendo períodos em que a renda familiar média baixou. Está baixando. Ou seja, o valor da renda familiar mediana nos Estados Unidos não sobe muito rápido. Até desce. Então, a probabilidade de que nos próximos anos a renda mediana da família mediana vai subir para acompanhar essa subida é muito baixa a probabilidade. Eu posso dizer com altíssima confiança que a renda mediana não vai subir para acompanhar essa subida no valor da casa média nos Estados Unidos. Então, se a capacidade de pagar não aumenta, o que precisa acontecer? O preço precisa baixar. Eu preciso baixar. O que aconteceu aqui em 2008, 2009. Então, os valores de casas nos próximos anos vai baixar. Ninguém pode prever o mercado com precisão 100%. Mas os indicadores macro estão mostrando um desequilíbrio no mercado que precisa ser ajustado. E daí, nos próximos vídeos, vamos começar a conversar sobre alguns mais dirigentes nos mercados imobiliários nos Estados Unidos. Muito obrigado e até a próxima.